Bom, boa tarde para todos, alunos e alunas, meus queridos e minhas queridas, tá? Hoje nós vamos falar, assunto relacionado ao 9º ano, tá? Que é o tenentismo antes de 1930, antes da Revolução de 1930. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre o que foi esse tenentismo, por que tinha esse nome, qual que era a situação política do Brasil. Lembra um pouco a situação política que nós estamos passando hoje. Não é exatamente igual, mas lembra, tá? Estava havendo um conflito político muito sério no Brasil na década de 1920, mais ou menos 100 anos, né? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos dar uma introdução para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui, ó. Militares de baixa patente estavam descontentes com os governos da República Oligárquica ou da Primeira República ou República Velha. Por que isso, gente? Porque se nós formos olhar para trás um pouco, nós vamos ver que os primeiros governos da República, quem proclamou a República, foram militares, junto com os grandes barões do café. E os 2 primeiros governos da República foram militares. Só que em 1920, essa situação já tinha mudado. O governo chamado civis, né, que eles chamavam, ou casacas, tá, dominavam a República através do voto de cabresto, através da política dos governadores, né? Eleições fraudadas, enfim, tá? Então, esses militares de baixa patente vão se rebelar contra essa situação, dizendo que esses governos civis falharam em colocar em prática as promessas de modernização que a República trouxe em 1889, tá? Então, a gente vai ver, ó, né? Por que se chamam tenentes? Porque esse movimento é conhecido como tenentismo. Tá aqui, ó. Esse movimento foi conhecido por conta da boa parte desses descontentes eram cadetes, estudantes de escolas militares. Eles estavam estudando, eles estavam se preparando para se tornar oficiais do Exército e da Marinha da época. A aeronáutica ainda não existia, tá? Nessa época mais Marinha, Exército e Marinha, tá? Então, esses estudantes dessa escola militar chamados de cadetes, tá? E oficiais recém-formados, que quando é recém-formado, a primeira patente se recebe de tenentes. Então, a grande maioria desses revoltosos, né, desses militares, eram estudantes ou oficiais recém-formados, chamados de tenentes. Por isso o nome do movimento, tenentismo. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as ações, as principais ações do tenentismo da década de 1920, gente. Então, nós vamos ver aqui o primeiro 5 de julho. O que foi o primeiro 5 de julho? Né? Ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, bem localizado, né? Na então capital federal, a capital da República, né? Cidade do Rio de Janeiro. E por disputas políticas, o presidente civil, Arthur Bernardes, né? Tinha sido eleito. Ele vai mandar prender o Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca, gente, ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o principal articulador, né? O proclamador da República lá em 1889, perdão, e o primeiro presidente do Brasil, sob o regime republicano. O Marechal Hermes da Fonseca também foi eleito presidente da República. Mas aqui ele já não era mais nem presidente, e era um oficial reformado, né? O Marechal, a patente mais alta do Exército. Então o Arthur Bernardes vai mandar prender o Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, por conta de críticas que o Marechal estava fazendo ao governo federal. Tá? Então, os cadetes, né, os estudantes militares do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, resolvem pegarem armas contra o governo, dizendo-se dispostos. Olha que importante, gente. Eles estão dispostos, ó, salvar a honra do Exército e modernizar o país. Tá? Eles não tinham um programa certo, eles não tinham, né, vamos dizer, metas a serem atingidas. Não. O Arthur Bernardes prendeu o Hermes da Fonseca, os cadetes se revoltaram. Falaram, não, o Exército está sendo maculado, o Exército está sendo provocado, o Exército está sendo desrespeitado. Não, isso não pode acontecer. Além de tudo, aí colocam, vamos salvar e modernizar o Brasil. O Brasil está atrasado. A República, o governo civil da República está deixando o país atrasado. Então, vamos nos revoltar contra isso, né? Então, eles vão se rebelar, principalmente esses dois do Forte de Copacabana, contra o governo. Né? As tropas do governo, né? O governo do Arthur Bernardes concede a rendição da maioria desses rebeldes. No entanto, 17 cadetes e uma mulher vão sair em marcha pela Avenida Atlântica, dispostos a tudo. Dispostos a tudo mesmo. Né? Vai haver um tiroteio entre esses 17 cadetes e uma mulher contra as tropas do governo. Tá? Só 2 cadetes escaparam com vida.
o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Eles vão ter um papel relevante na política do Brasil anos depois, gente. Tanto Siqueira Campos quanto o Eduardo Gomes. Esse episódio ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana, tá? Aqui, gente, uma foto ó, do jornal o Globo, tá? Tem até o site aqui, se alguém quiser depois olhar, ó. Tá aqui, ó. Os 18 do Forte marchando pela Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, tá? A praia de Copacabana aqui ao lado, aqui, ó. Tá? O segundo 5 de julho, já em 1924, 2 anos depois. Aí vai ser na cidade de São Paulo, gente. Pouco diferente já, né? Tem uma diferença marcante em relação ao Rio de Janeiro, que é o quê, ó? Aqui nós temos objetivos bem definidos, ó. O que é que os revoltosos, os tenentes, queriam aqui? A deposição do presidente Arthur Bernardes, ele queria que o Arthur Bernardes deixasse o poder. A adoção do voto secreto contra o voto de Cabresto, contra o voto declarado. Que eles diziam que esse voto declarado, esse voto de Cabresto, era a grande mancha da República, né? A pessoa era obrigada a declarar em quem estava votando. Isso daí era contra os princípios da República, contra os princípios democráticos. Então, os tenentes aqui em São Paulo vão querer o voto secreto, tá? Por último, não menos importante, tá? A obrigatoriedade e a melhoria do ensino público. Ao contrário de hoje, gente, que a escola ela tem, né, o acesso é praticamente universal e garantido por lei, na década de 20 não era assim que funcionava. A escola era restrita. Era um número muito pequeno de pessoas que poderiam frequentar as escolas. 90% da população nessa época do Brasil, gente, era analfabeta. Não sabia sequer ler e escrever o próprio nome. Certo? Então, outro, para melhorar, para modernizar o país. Um sistema público, gratuito e de qualidade, através do ensino, para todo mundo. Tá? Aqui os revoltosos eram comandados, ó, já eram comandados por um general, tá? O Isidoro Dias Lopes e o Major Miguel Costa. Esse grupo, gente, conquistou a cidade de São Paulo. Chegou a formar um governo ali de quase 20 dias, tá? Mas as tropas do governo, as tropas leais ao Arthur Bernardes, acabaram vencendo esses revoltosos, né? Inclusive com o apoio de uma aviação militar, tá? A aviação do Exército, ok? Os rebeldes, né, do Isidoro não desistiram, eles acabaram deixando São Paulo e marcharam em direção ao Paraná, com cerca de 1.000 homens. Tá? Deixaram a cidade de São Paulo e partiram em direção ao Paraná. Ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, também ocorreu uma revolta nos moldes da Paulista. Tenentes, né, querendo derrubar o governo. Também foram derrotados e os rebeldes gaúchos também marcharam em direção ao Paraná para se encontrarem com os paulistas. Os gaúchos, gente, eram comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Por favor. Aqui, rapidinho só, gente, ó. Tenentes, né, rebeldes na cidade de São Paulo, do acervo da Assembleia Legislativa, aqui. Aqui, né, um jornal com, né, um desenho do general Isidoro. E aqui o capitão Luiz Carlos Prestes, o comandante da coluna gaúcha. Agora, né, a coluna Prestes, episódio importante, né? Os 1.800 homens, 1.000 de São Paulo e 800, né, do Rio Grande do Sul, se uniram e formaram a coluna Prestes, sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes, por isso o nome. Eles percorreram o interior do Brasil, gente. Eles tentaram levar essa revolução tenentista, as causas do tenentismo, para a população rural do país. Tentaram levantar a população contra o governo, tá? Eles marcharam, gente, marcharam, quando eu falo marcharam mesmo, tá? Eles não estavam de carro, eles não estavam de avião, eles estavam a pé. Muitas vezes, quando dava, a cavalo, mas normalmente a pé. E andando 25.000 quilômetros durante 3 anos, através de 12 estados brasileiros. Né? De julho de 1924 a janeiro de 1927, né? A coluna Prestes percorreu praticamente aí 25.000 quilômetros, né? Entre idas e vindas nos estados brasileiros. No início de 1927, os 600 homens que ainda restavam da coluna, né, dos 1.800, lá em julho de 1824, em janeiro só tinham 600. Cansados da batalha e sem conseguir levantar a população rural contra o governo, eles resolvem acabar com a coluna, dissolver a coluna e vão se refugiar na Bolívia e no Paraguai. Só que tem que acrescentar, apesar de eles estarem cansados dos combates, as tropas do governo federal nunca conseguiram derrotar os membros da coluna. Aqui, gente, ó, mais ou menos no mapa, ó, qual é o itinerário dessa coluna? O Luiz Carlos Prestes vindo aqui do sul, olha, os paulistas, né?
aqui chegando a Foz do Iguaçu, no Paraná, e aqui, ó, onde está verde, né? Chegaram até a Bahia, depois eles fizeram o caminho de volta. Todos esses estados brasileiros, aí, alguns indo parar na Bolívia, outros indo se refugiar no Paraguai. Né? Eles eram considerados criminosos pelo governo brasileiro. Então, eles vão, né, os que sobraram, tentar viver nesses dois países aqui. Certo? Aqui, ó. E a conclusão, para a gente encerrar tudo, né? A gente vê que, apesar de não conseguir derrubar o governo, né, o governo civil, Arthur Bernardes terminou o mandato, né, elegeu o sucessor, mas aqui os tenentes conseguiram como se fosse plantar, né, uma semente de insatisfação contra as oligarquias, né, que dominavam a política da República Velha. Tá bom? Então aqui tem uma sugestão de vídeo do YouTube, coloquei aqui para vocês, muito bom, bem conciso, né, bem pequeno, mas tá fácil de entender. E um textinho aqui, também pequeno, falando um pouquinho mais sobre a coluna PES. Gente, brigadão pela atenção de vocês, valeu, tá? Qualquer dúvida, só me procurar. Muito obrigado.